Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer aqui uma projeção de dividendos do Banco do Brasil para ver se esses grandes dividendos que o Banco do Brasil tem pago aí, né, se realmente eles são sustentáveis. Então é sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo, então fica comigo até o final do vídeo, eu vou fazer essa projeção. Eu já fiz um vídeo aqui no canal fazendo projeção de dividendos da Itaúsa, e ficou num formato bem interessante, eu achei um formato bem legal, então por essa razão estou fazendo mais um vídeo com essa projeção. E se você gosta de vídeos desse tema, né, com essas projeções de dividendos, então já deixe comentários aí, deixe seu like também. E para quem é novo aqui no canal, saiba que eu faço vídeos diários como esse, então não perca tempo, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo, se inscreva. Se você tiver inscrito ou inscrita no canal, você não vai perder meus próximos vídeos, beleza pessoal? Então agora, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo que está bem legal. A ação do Banco do Brasil que subiu muito agora nesse ano de 2022. Eu estava posicionado em Banco do Brasil há um tempinho já, andou de lado bastante tempo, certos momentos aí caiu, né? Mas agora no ano de 2022, principalmente bem recente aí nesse segundo semestre aí de 2022, a gente viu uma pernada aí do Banco do Brasil, uma subida aí, uma alta realmente bem interessante. Então, o Banco do Brasil no ano de 2022 já valorizou 47,5%, está cotada aí na casa dos R$ 42 no momento de gravação desse vídeo. E então, para quem comprou aí ações do Banco do Brasil, né, no ano de 2022, principalmente ali, se a pessoa ainda não estava posicionada, resolveu comprar lá em janeiro, né, pegou aí uma bela valorização, com certeza ganhou bastante dinheiro. Isso sem falar nos dividendos, né? Então, além dessa valorização, o Banco do Brasil pagando dividendos muito altos nos últimos 12 meses. A gente vê aí dividend yield de 8,2% nos últimos 12 meses, né? E aqui para fazer a projeção, então eu já chamo a atenção para o LPA, que é o lucro por ação. Lucro por ação do Banco do Brasil no momento de R$ 8,22. Então isso significa que o Banco do Brasil lucra aí, né, por ação R$ 8,22. E é sempre bom lembrar, né, que no começo de 2022 o Banco do Brasil aprovou um payout de 40% para o exercício de 2022, o que significa que nesse ano de 2022 40% do lucro líquido do Banco do Brasil é direcionado aí para o pagamento, né, de proventos aos acionistas. Então, fazendo uma conta aqui muito simples, né, a gente tem um LPA atual aí na casa de R$ 8,00, R$ 8,22. O payout atual do Banco do Brasil para esse exercício de 2022 é de 40%. Então, desses 8,22 aí que a companhia, né, lucra por ação, R$ 3,28 são direcionados aí aos acionistas para pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio. Se a gente for ver essa conta aqui, dá bem aproximada com a realidade, porque a gente pode observar que nos últimos 12 meses o Banco do Brasil pagou R$ 3,50 por ação aí de dividendos e juros sobre capital próprio. Então, essa conta realmente aproxima ali da realidade. E se a gente for observar aqui, né, analisando o histórico então de receita e de lucro líquido do Banco do Brasil, a gente pode observar que no ano de 2021 a ação lucrou 19 bilhões, né? Então a companhia, né, lucrou 19 bilhões 700 milhões de reais. E uma situação aqui bem interessante de a gente observar é que em 2019, né, o Banco do Brasil ele tinha registrado um lucro líquido de 16 bilhões. E naquela época a ação era cotada aí na casa dos R$ 50. 2020 veio a pandemia, o lucro líquido do Banco do Brasil, assim como de várias empresas, né, acabou registrando uma queda, foi para 13 bilhões. E agora, então, passada essa primeira etapa aí da pandemia, no ano de 2021, o Banco do Brasil lucrou 19 bilhões, ou seja, lucrou aí acima, né, do patamar pré-pandemia. E mesmo assim a ação ficou andando de lado na casa dos R$ 30. Então, quando o banco estava lucrando aí 16 bilhões, o Banco do Brasil estava cotado em R$ 50. E quando estava lucrando 19 bilhões, estava cotado aí na casa dos 30, 32, 33 reais.
Então, se a gente for ver, o Banco do Brasil no segundo trimestre de 2022 apresentou resultados impressionantes. Já tinha apresentado resultados muito bons no primeiro trimestre de 2022, mas o segundo trimestre de 2022 veio realmente muito forte e isso fez com que o Banco do Brasil revisasse aí o seu guidance, né, as suas projeções corporativas para o ano de 2022. Então a gente observa ali que antes dos resultados, né, desse primeiro semestre aí, o Banco do Brasil tinha como objetivo apresentar um lucro líquido de entre 23 e 26 bilhões de reais. Mas só no primeiro semestre de 2022 o Banco do Brasil registrou um lucro líquido aí acima dos 14 bilhões de reais. Isso fez com que a companhia revisasse então o seu guidance e agora a companhia considera que deve lucrar aí no ano de 2022 entre 27 e 30 bilhões de reais. Então, se ele repetir aí esse primeiro semestre, né, ele vai lucrar ali entre 28 e 29 bilhões de reais. E aqui então, analisando esse crescimento do ano de 2021 para 2022, que é necessário para a gente fazer esse cálculo aí, né, essa estimativa dos dividendos, para ver se os dividendos realmente são sustentáveis, né, se esses pagamentos devem se repetir nos próximos anos. Então, como a gente falou, 2021, 19,7 bilhões de lucro líquido e 2022, 27 bilhões de lucro líquido, sendo pessimista. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui a pior projeção possível para o ano de 2022, que ainda assim é muito boa, né, pessoal? De 27 bilhões de reais. E isso representa um crescimento aproximado, aí, aproximadamente, né, 37% de crescimento. Então, se a gente for considerar esse LPA aí de 8,22, né, com um crescimento ali de 37%, a gente deve chegar aí num lucro por ação na casa dos R$11. E isso aí vezes 40%, que é o payout, né? Então, desse lucro por ação, né, 40% que são direcionados aí para os dividendos. Então, a gente chega aí a R$ 4,50 por ação de proventos. Então, R$ 4,50 na cotação atual, R$ 42,52, representa um dividend yield de 10,5%. Então, eu acredito sim que seja possível aí a gente ver o Banco do Brasil nos próximos 12 meses aí pagando um dividend yield na casa dos 10%, 10,5% por conta desse cálculo que a gente vê. O banco realmente está com um lucro líquido muito grande, 40% desse lucro líquido vai para os acionistas. Como o banco está tendo resultados recordes, não vejo muita razão para o banco diminuir esse payout no próximo ano. Claro, a gente tem que observar, mas é possível sim que o Banco do Brasil continue aí com um payout de 40% e se continuar assim, ele deve pagar nessa casa aí de R$ 4,50, R$ 4,00 e pouco aí por ação. E isso representaria sim uns 10% de dividendos, levando em consideração a cotação atual. Meu preço médio, pessoalmente, e aí, claro, né, eu falo aqui para exemplificar, nada do que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, né, eu apenas compartilho meus estudos aí e informações com vocês. O meu preço médio, né, na minha carteira pessoal é de R$ 33,00 em Banco do Brasil. Então, se o Banco do Brasil pagar esse valor aí de dividendos de R$ 4,50 nos próximos 12 meses, a gente pode observar que isso daria um yield on cost maior que esse dividend yield aí que a gente viu, né? Porque o meu preço médio é menor do que essa cotação atual. Então, isso daria um yield on cost aí de 13,6%. E eu sei de muita gente que tem preço médio em Banco do Brasil na casa dos 28, 27, 26 reais. Então, se a gente for levar em consideração um preço médio de R$ 28,00 e esse dividendo projetado, a gente chegaria num yield on cost ainda maior, né, de 16%. Então, realmente uma remuneração muito grande, aí, muito expressiva do Banco do Brasil. E, claro, né, muitas pessoas podem dizer, bah, mas a ação do Banco do Brasil já subiu muito, né? Subiu muito, teve uma alta aí forte, esticou demais o preço. E aí, na minha concepção, né, realmente ele subiu bastante, mas continua uma ação atrativa. Eu diria que ele não é mais a maior pechincha da bolsa, como estava sendo aí até pouco tempo atrás, mas é uma ação que negocia aí com um PL de 5, né? Um PVP de 0,80, sendo que o histórico, aí, a média histórica do Banco do Brasil é um PVP de 1. Então, se a gente for observar o valor patrimonial aí por ação, né, o VPA, se o Banco do Brasil ele fosse cotado, né, num PVP de 1, a gente teria aí um VPA
de R$ 53. Então a ação deveria valer R$ 53 se a gente for levar em consideração o valor patrimonial dela. Então a gente vê realmente que ainda existe um certo desconto e que esses dividendos, fazendo essa conta, a gente vê que eles são sustentáveis, que nos próximos 12 meses, os próximos 2, 3 anos, provavelmente o Banco do Brasil vai continuar pagando bons dividendos, até porque a gente vê uma liquidez corrente de 26. Então, para ter uma ideia, né, a gente considera uma liquidez corrente aí boa, né, acima de 1, que significa que a empresa consegue pagar os seus compromissos de curto prazo, e os dividendos entram aí nessa conta de curto prazo. E, claro, empresas boas pagadoras de dividendos, a gente vê aí com liquidez corrente de 3, 4, 5. Banco do Brasil tem uma liquidez corrente de 26, então uma liquidez corrente realmente muito grande. Então, não vejo muitos motivos para Banco do Brasil desvalorizar tanto, porque na verdade é uma empresa que tem bons fundamentos, fundamentos robustos, sólidos, né? E que vem pagando bons dividendos e que a gente está demonstrando que realmente tem capacidade de continuar pagando bons dividendos. Claro que um risco aqui que é inerente, né, ao Banco do Brasil Banco do Brasil é uma estatal, então em geral ele sempre é negociado aí com um certo desconto, então faz parte, né, que ele seja descontado aí permanentemente, assim. Claro, acredito que ainda está muito descontado, né? Então, mas a estatal ela sempre tem aí um leve desconto nos seus múltiplos por ser estatal. E existe também a volatilidade atrelada às eleições. A gente não pode ignorar que as eleições estão se aproximando, as eleições estão esquentando aí cada vez mais. Então, daqui a um mês a gente tem eleições. Dependendo do resultado, obviamente o mercado pode interpretar aí de alguma maneira esse resultado e fazer com que as ações do Banco do Brasil desabem novamente. Então isso pode acontecer, no curto prazo a gente não tem como saber, mas realmente Banco do Brasil com múltiplos muito sólidos, mesmo depois dessa alta aí, continua com bons indicadores, com um certo desconto e com capacidade de pagar bons dividendos nos próximos anos. Então, pessoal, quero saber o que vocês acham da ação do Banco do Brasil e de outras ações também. Eu aprendo muito com vocês nos comentários, então eu leio e respondo todos os comentários aqui no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima.